Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta. Vamos estudar hoje a nossa 10ª lição da nossa escola bíblica de adulto deste segundo trimestre. Hoje vamos estudar a nossa 10ª lição. O título dessa nossa 10ª lição: Desenvolvendo uma consciência de santidade. O cristão, ele precisa viver uma vida de purificação, de santidade. Lembrando, nós estamos estudando nesse trimestre a carreira que nos está proposta. Estamos estudando ao longo desse trimestre o início da caminhada cristã, que é a nossa caminhada, até o dia em que chegaremos à estatura de varão perfeito, conforme diz Paulo, ali escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ou seja, quando Jesus nos tirar daqui. Hoje vamos falar a respeito da santificação. A santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Aos Hebreus, o escritor vai dizer que sem a santificação ninguém verás a Deus, tá? Exatamente este é o nosso texto áureo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A verdade prática da nossa lição: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O cristão, quando ele nasce de novo, ele precisa se adequar ao que a palavra de Deus ensina. E essa adequação só é possível a partir do nascer de novo, do novo nascimento, do processo de regeneração, e através do novo nascimento, o Espírito Santo vai trabalhando na minha e na tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que vai desenvolvendo na vida do cristão a partir do momento que ele aceita Jesus e vai deixando o Espírito Santo trabalhar no seu íntimo, no seu interior, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje nessa nossa lição sobre santificação, sem a qual, sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade é um processo, tem que ser um processo contínuo, progressivo, constante na vida do cristão. Sem viver em santidade, nunca chegaremos à presença do Senhor, porque Deus é um Deus santo, ok? Os objetivos da nossa lição: apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Deus é um Deus santo, logo o seu povo precisa ser santo. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então Deus identifica o povo como o seu povo, o seu Deus. Deus é o Deus da igreja. A igreja é o povo de Deus. Logo, como povo de Deus, nós precisamos nos adequar às orientações do nosso Senhor, tá? Então, o crente, o cristão em Jesus, ele é chamado para viver uma vida separada, tá? Uma vida pura. Não é igual a todo mundo. Deixou de ser. O novo nascimento é exatamente isso, né? O cristão, ele é tirado
do mundo. A partir de então, ele passa a viver uma nova vida, uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Ele inicia a sua jornada com Cristo e deve estar, obviamente, consciente, né, a respeito desta nova vida em Cristo Jesus. Então, a palavra consciência, ela nos remete à ideia de separado, de estar atento, de saber ter consciência de que não mais vivemos ou iremos participar, né, daquilo que o mundo aplaude, que o mundo prega, que o mundo anuncia, tá? Nós nascemos de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso texto áureo está na epístola, primeira epístola escrita por Pedro, o apóstolo de Jesus, capítulo 1, versículos do 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que pela tradição recebeste dos vossos pais. Mas, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade e em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Temos aqui Pedro falando, instruindo os irmãos a respeito de um viver santo, de um viver separado. A gente sabe que o cristão, quando ele nasce de novo, não tem como ele viver igual à maneira que ele vivia anteriormente. Há uma mudança interior. É aquilo que Jesus conversa com Nicodemos, registrado no capítulo 3, registrado ali pelo apóstolo João, do evangelho escrito por João. É necessário nascer de novo. Uma mudança interior, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Aquilo que falávamos, a gente já não fala mais, a gente vai se policiando, né, nos policiando, porque a partir de agora nós falamos, nós imitamos, nós vivemos, nós seguimos as orientações de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os irmãos, eles viviam em unidade, eles viviam num propósito, eles viviam centrados, né, firmes na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, não mais igual ao mundo, mais diferente. Para que isto venha a ocorrer na nossa vida, a gente precisa viver um processo de santificação. E esse processo de santificação inicia a partir do momento da nossa conversão, tá? Então, o primeiro tópico da nossa 10ª lição, a perspectiva bíblica da santificação. A santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento e a santidade exigida pela palavra
de Deus. A palavra santidade, uma palavra que vem do hebraico kodesh, lembrando que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, tá? É um substantivo masculino e traz a ideia de posto à parte. Santidade é aquele que é posto à parte, aquele que é separado, que é santificado, que é santo. Então a palavra santidade traz a ideia daquele que é separado para algo. Ele é tirado do meio e ele é separado, específico para algo ou para alguém. Por quê? Porque ele não é mais misturado. Ele se torna puro. Essa palavra santidade aparece ali aproximadamente 469 vezes no Antigo Testamento, com o sentido aqui de santo, de ser separado. E no Novo Testamento ele foi escrito no grego, né, santidade, santificar, quer dizer, aqui um verbo, agiadezo, né, que quer dizer também consagrar, separar, purificar, e abrange o sentido de o crente, o cristão, ele tornar-se puro, está purificado, santificado pela obra gloriosa do Espírito Santo. Então, aquele que é santificado, ele é separado, ele é santo, ele imita Deus. A gente vê na história do povo de Israel, o propósito de Deus era que Israel fosse uma nação santa, um povo, uma nação sacerdotal, que Israel fosse espelho, luz para os demais povos, que a partir de Israel, os demais povos viessem sentir-se atraídos a conhecer o Deus único, o Deus de Israel. Então, um povo separado, um povo adquirido, tirado do meio daquele povo, né? Deus introduz o povo na terra de Canaã e diz: não mistureis com estes povos, vocês são separados, precisa ser exemplo. Entretanto, apesar disso, o povo não deu tanta atenção à palavra de Deus e ao longo da caminhada foi negligenciando, e o resultado nós conhecemos que foi o cativeiro. Então, a santidade do cristão, do crente, é exigida pela palavra de Deus. É exigida pela palavra de Deus. No Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra, ó Pai, é a verdade. Então, em nossa jornada cristã, nossa caminhada rumo à terra santa, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Nós somos separados, nós somos chamados, nós somos tirados do mundo, tá? Deus nos deu o seu Espírito, Jesus nos salva, nos enche do seu Espírito, nos fortalece e nos envia ao mundo novamente para sermos luz, sal, né? Para que aqueles que estão nas trevas, na escuridão, sintam-se atraídos pelaquele que é a luz, que está na luz. Tá? Então, a ideia de ser separado é isto. Não há mistura. Entende? O cristão ele não pode ser misturado. Ele precisa ser puro. Assim como Deus é santo, Deus exige que o seu povo seja santo. Então, o crente em Jesus ele não pode ter compromisso com uma prática, uma vida pecaminosa. Ele tem um compromisso agora de buscar um estilo de vida santo, né, que reflita a glória de Deus, porque sem a santidade, conforme diz o autor aos Hebreus, ninguém verá a Deus. Então, um dos atributos de Deus, atributos comunicáveis, é a santidade. Comunicáveis porque nós, como seu povo, também nos santificamos. Existem atributos de Deus que não são comunicáveis. Por exemplo,
Onisciência, onipresença, onipotência e eterno. Só Deus está em todo lugar, só Deus sabe todas as coisas, só Deus tem todo o poder. Então esses são atributos de Deus incomunicáveis, que o homem não possui, não tem. Mas a santidade, o cristão, ele precisa ser santo, tá? Porque Deus é um Deus santo e Deus exige que o seu povo seja santo. Olha o que diz o nosso texto, na nossa leitura bíblica, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Então, Deus exige que nós, como seu povo, sejamos santos, tá? O segundo tópico da nossa lição, a santificação e seus estágios. A realidade da santificação, os 3 estágios da santificação e o alvo da santificação. A santificação, ele trata-se de um ato inicial a partir da nossa conversão, um estágio, um estado e um processo. É contínuo pelo qual o pecador ele se torna santo. A santificação é um ato a partir do momento que nós somos separados do mundo. Lembrando que no Evangelho escrito por João, capítulo 17, também na oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai diz que assim como ele, Jesus, não era do mundo, nós também não somos do mundo. Então nós somos comprados, separados, resgatados, santificados, justificados, regenerados em Cristo Jesus. Então não mais participamos dos pratos desta cultura pecaminosa distante de Deus. O cristão ele vai refletir a imagem de Cristo. Então o processo de santificação é isso, cada dia mais nos parecendo com Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, a partir da nossa conversão. É um processo cujo propósito é levar-nos a nos tornar semelhantes, parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a santificação vai buscar isso, aperfeiçoar no crente o modo, a imagem de Cristo. Nós vamos refletir a imagem de Cristo em nossa vida, tá? Então, a santificação é um processo que abrange esses 3 estágios. O estágio inicial, também chamado de posicional, o estágio progressivo e o estágio de glorificação, ou o estágio final, que é quando chegaremos à estatura de varão perfeito, como Paulo diz aos Efésios, lá capítulo 4, versículo 13. João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, que assim como Cristo é, seremos também, tá? Então, os 3 estágios da santificação. A santificação do crente inicia com o novo nascimento, a partir do momento da regeneração, conforme Jesus ensina, conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. A partir da nossa conversão, nós somos regenerados, transformados em Cristo Jesus, e por intermédio da atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? O crente ele é declarado justo diante de Deus. Deus olha para nós através do seu Filho, Jesus Cristo, e nos vê perdoados, justificados, santos, tá? Através do seu Filho, Jesus Cristo, completamente regenerado, declarado ali santo, purificado, tá? A santificação inicial é isso. A partir do momento da nossa conversão, nos tornamos santos, purificados, tá? E a partir daí segue-se o processo contínuo de santificação diariamente, que é o chamado a santificação progressiva, tá? Que é o processo, é constante, até Jesus nos chamar. E a gente vai finalizar com a nossa santificação final,
que é a glorificação, que é quando estivermos na glória, não mais sujeito a esta natureza, a esta vida pecaminosa, né? Em Cristo Jesus, transformados, tá? Até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, esse é o momento em que o crente será assim como Jesus é. Romanos capítulo 8, 29, vou falar sobre isso. Paulo, Efésios, Paulo vai falar, capítulo 4, versículo 13. João também vai falar na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, né? Receberemos um corpo ressurreto, glorificado, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. E o alvo da santificação? Qual o propósito da glorificação? É nos tornar o cristão perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino de Cristo, tá? Todo crente regenerado, ele é chamado para ouvir a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus e os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Então, observemos que é uma mudança. Há uma mudança verdadeira na vida desta pessoa. Não tem como ser de Deus, ser de Cristo, ser cristão, nascer de novo e não mudar. Não adianta, porque se não houver essa mudança, não tem como nascer de novo. Jesus conversando com João, com a mulher samaritana, registrado no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus apresenta a água da vida, há uma mudança interior naquela mulher. Uma mulher que era desprezada, né? Possivelmente criticada, zombada. Quando Jesus apresenta o nascer de novo, a água da vida, aquela mulher sai tão alegre que deixa cântaro e vai até a sua cidade, vai anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Quem é que provoca isso? É uma mudança interior. É uma transformação interior que só o Espírito Santo provoca na vida da pessoa, tá? Então, aquela velha natureza, aqueles velhos costumes, aquilo que não glorifica a Deus, que entristece o Espírito Santo, vai nos incomodando. O Espírito Santo vai nos conduzindo, o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito vai sendo desenvolvido na nossa vida e aquilo que não glorifica a Deus, a gente já vai sentindo nojo, a gente já vai desprezando, porque não nos adequamos mais a esses costumes, a essa natureza. Então, Deus é o modelo de conduta e comportamento para cada um de nós, porque Ele é nosso Deus, Ele é santo, Ele exige, Ele quer. Nós precisamos ser santos, porque nós somos o seu povo, tá? E para a gente finalizar, o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes e a santidade e justiça de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia nos revela Deus como um Deus santo. Isaías 1, versículo 4, cujo nome é santo. Isaías 57, versículo 15. Os serafins declaram a sua santidade. Isaías 6, versículo 3, ali quando Isaías tem a visão ali da santidade de Deus, da glória de Deus. Então, Deus é um Deus santo, tá? Então, logo, o seu povo precisa ser um povo separado. A santidade, sem ela, ninguém, absolutamente ninguém, chegará a Deus. Ninguém verá o Senhor se não houver pureza, santidade. Então, Deus é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, né? Conforme está lá, Levítico também, capítulo 19, versículo 2. Vai dizer, santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou um Deus santo, tá? Então, a santidade é exigida de todo cristão, de todo crente, tá? A igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, ela foi santificada para apresentar ser gloriosa, pura, casta, sem defeito ao noivo, tá? Logo, como membros deste corpo, o corpo de Cristo, né? A igreja ela precisa manter-se separada, pura.
casta, né? Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos exortados e convocados a viver em santidade, porque se não for em santidade, não tem como chegar na presença de Deus. A santidade e uma vida de justiça, tá? Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. A santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam e também são comunicáveis, ou seja, o homem também ele pode ser justo, porque Deus é um Deus justo, e pode se santificar, porque Deus é um Deus santo e Deus, a sua palavra nos ensina a nos santificarmos, tá? Então tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro, e a justiça dele aponta para a sua retidão, tá? Compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele, o nosso Deus, é um Deus puro, santo, justo, tá? Reto e verdadeiro, e que por isso jamais deixará que o homem, tá? que ele se livre da punição se ele deixar de observar o que ensina a sua palavra. Tá? O cristão, ele é orientado, ele é instruído, ele é exortado a observar a palavra do Senhor. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, ela nos ensina, nos corrige, ela nos repreende, ela nos exorta, tá? Para vivermos uma vida de retidão. Então, a palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos instrui de como devemos viver. Não é admissível declarar ser cristão e não conhecer, não estudar, não aplicar o que o nosso Deus nos diz, exige de nós. Sem santificação, sem santidade, ninguém, absolutamente ninguém chegará a Deus. Não adianta eu me enganar, você se enganar. Ficar uma vida toda dentro da igreja, vivendo na prática do pecado, camuflado, tá? Eu posso enganar o meu cônjuge, meus filhos, minha liderança, meu pastor, a mim mesmo. Mas o meu Deus não tem como enganar, tá? Por isso Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Novamente, Isaías capítulo 6, Isaías ficou tão aterrorizado, porque Isaías teve uma visão da santidade, da glória de Deus. Isaías pensou que ia morrer, porque ele disse, eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de lábios impuros. Então, olha que Isaías teve uma visão da glória de Deus. Imagina estar na presença do Senhor. Porque um dia todos teremos que comparecer diante do nosso Deus, tá? Então, a palavra de Deus, Deus nos exige, sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se estamos vivendo uma vida relapsa, tá? Achando que estamos enganando nós mesmos. A Deus ninguém engana. Então é hora de parar, pensar, tá? Se está vivendo uma vida equivocada, arrepende-se, pede perdão, né? Se arrepende, reconhece o erro, se arrepende, pede perdão e deixa. Quem pede perdão e deixa, alcança misericórdia. Amém? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que aprendamos com a sua palavra, porque sem viver uma vida de santidade, não tem como o cristão entrar nos céus. Deus abençoe.